Fala, meus fofes! E aí, galerinha? Tudo sussa, tudo tranquilo aí? Vamos então aí para a nossa próxima aula. E o nosso assunto é composição por aglutinação ou justaposição, tá? Composição também faz parte de um assunto que nós já estamos tratando já tem um certo tempo aí, que é o processo de formação de palavras. Beleza, galera? Então, vamos lá. Esse aqui é um assunto bem tranquilo, não tem muito perrengue, tá? Então vamos aqui. Composição por justaposição e por aglutinação. Quando a gente fala em composição, é o processo de formação de palavras que eu junto duas palavras ou radicais, tá? Para formar uma nova palavra, beleza? E nós temos dentro de composição essas duas modalidades, justaposição e aglutinação, tá? Justaposição é só você pensar que você vai pegar e ajustar as duas coisas ali, tá? Só colocar as duas coisas juntas, tudo certo? Esse processo pode se dar ou com a junção das duas palavras sem o hífen ou com o hífen, beleza? E aí, neste processo, não vai se perder nenhuma parte fonética das palavras. As palavras vão ser só juntadas para formar uma nova palavra. Mas por aglutinação, não. Por aglutinação, é um processo quando se une esses dois radicais, duas palavras, vai haver uma perda fonética de pelo menos uma das palavras. A perda fonética se dá em vogais e consoantes aí, beleza? Então, vamos dar só uma lidinha no que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Então, chamamos compostas as palavras que se formam a partir da combinação de duas ou mais palavras primitivas, ou seja, de dois ou mais radicais. Então, a composição pode se dar por justaposição ou por aglutinação. Então, por justaposição, que eu já falei para vocês, que é o seguinte: ocorre quando palavras primitivas são simplesmente associadas, justapostas, sem alteração fonética do radical de nenhuma delas. Aí a gente tem um exemplo aqui, ó, segunda-feira. Percebeu que é a junção de duas palavras e nenhuma das duas perdeu parte da palavra? Outra aqui, ó, tá? Pé de cabra. Pé de cabra. Beleza? Nós não tivemos nenhuma perda aqui, tá? Então, pé tá certinho, preposição de tá certinho e o substantivo cabra certinho. Então, só juntou essas palavras para formar uma palavra nova aí. Tiratema, né? Outra situação aí que nós só juntamos duas palavras para formar uma nova palavra. Meio campo, mesma situação. E batata doce, tá? Eu só juntei essas duas palavras aí, tá certo? E por aglutinação? Por aglutinação, aí sim vai haver uma modificação em parte dessas palavras. Uma das palavras vai sofrer alguma alteração quando se junta, tá? E aí aqui diz o seguinte, ó, ocorre quando ao associar palavras primitivas para compor uma nova, há perdas e adaptações fonéticas dos radicais de origem. Então eu tenho exemplos aí, ó. Vinagre é a junção de vinho, acre. Tudo bem? Vinho, que a gente sabe, né? Que é a bebida, e acre, que é de sabor mais, como é que eu posso dizer? Mais ácido, tá? Um sabor que você não sabe nem se é doce, nem se é amargo. Fica ali no meio termo. É um sabor acre. Beleza? Fidalgo é a junção das palavras filho, mais preposição de, mais algo. Tudo bem? Então, quando a gente junta essas três, vira fidalgo. Não perceberam que houve a perda fonética de filho e uma perda fonética de D? Então, se isso aconteceu ao juntar para se formar uma nova palavra, o processo é de composição por
aglutinação. Aí eu tenho aqui, ó, boquiaberto, que é a junção das palavras boca mais aberta. Tudo bem? Então, percebe que modificou, uma das palavras pelo menos se modificou para formar uma só. Então, processo de composição por aglutinação. Gente, esse assunto é muito tranquilo, não tem perreps, não tem problema, é bem facinho mesmo, desse jeito aí, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a diferença entre a composição e a derivação está justamente no número de radicais. Enquanto a derivação emprega um radical com afixos para ampliar, modificar ou inverter o sentido original, criando novas palavras, a composição une os sentidos dos radicais e com eles compõe novas palavras. Então a diferença é essa, gente. Derivação, eu tenho lá a palavra primitiva que vai sofrer uma derivação nela mesma. Por exemplo, feliz, infeliz, processo de derivação. Felizmente, processo de derivação. Perceberam isso? Então, é só uma palavra que é anexada a ela um afixo para formar uma nova palavra. Então, é um processo de derivação, ou seja, a palavra primitiva, quando se anexa um afixo, passa a ser derivada. E a gente percebe claramente que a modificação se dá em uma palavra ou radical só. Tranquilo? A composição não. A gente vai juntar duas palavras ou dois radicais ou mais para formar uma nova palavra. Então, a gente consegue diferenciar a derivação de composição observando essa quantidade de palavras ou radicais que vão formar uma nova palavra. Tranquilo, galera? Então, tá certo. Aí aqui diz, a composição e a derivação são processos que agilizam a criação de novas palavras na língua e permitem até uma certa economia, uma vez que os radicais podem ser transformados e reaproveitados, trazendo, por exemplo, objetividade no momento da escrita. Então, pela questão de nós, seres humanos, sermos inventivos, termos necessidade de associar termos, de externar o que a gente pensa sobre as coisas, que as palavras vão surgindo, vão aparecendo. Por isso que existem esses processos que comprovam a evolução dessas palavras, a criação de novas palavras. Beleza, galera? Tranquilo, não temos segredo, tá? Eu vou pedir que vocês façam a atividade da página 162 a 165 para que a gente corrija na próxima aula. Beleza, galera? Então, coloque o seu nome nos comentários lá para a gente poder fazer lá o registro da frequência, tá? Não se esqueça disso. Não entendeu? Volte. Coloque no ponto lá que você não entendeu, assista novamente, mas eu tenho certeza que vocês todos vão entender e não vão precisar voltar o vídeo aí. Tá certo então, galera? Então, ó, um abraço e até a próxima aula.